Shalom, segura essa pepita maravilhosa. Observe como a Bíblia é perfeita. A Bíblia fala de um Enoque, filho de Caim, que começou essa civilização do mal. Civilização de adúlteros, trapaceiros, ladrões, assassinos. A Bíblia nos ensina que existe um Enoque da linhagem dos filhos de Deus, o sétimo depois de Adão, que escapou desta civilização, esta civilização do mal. Observe, Enoque quer dizer dedicado. Era dedicado às coisas deste mundo, às coisas do diabo, a fazer o que era de errado, a trazer tudo o que não presta para o mundo. O outro era dedicado às coisas de Deus. Trouxe esta civilização onde existe prostíbulo, motéis, cemitério, política, religião, hospitais, falsidade, engano, mentira, polígamos. O outro diz: eu quero escapar desta civilização. E há uma maneira de escapar, vivendo em comunhão com Deus, na presença de Deus. Então Deus disse: eu não posso deixar este homem mais nesta civilização. Vou levá-lo para casa. Vou tirar ele desta civilização. Esta nunca foi a civilização dos filhos de Deus, não. Lá no Éden, não tinha um motel, um prostíbulo, um cemitério, um hospital, nada disto. Aquilo é a verdadeira civilização dos filhos de Deus. Um lugar onde não tinha pecado e nada disto. Esta civilização que estamos vivendo é a civilização caimita. Mas existe uma maneira de escapar, através do rapto, do arrebatamento. Vivendo uma vida na presença de Deus, em comunhão com Deus, nós vamos escapar como Enoque escapou desta civilização. A qual linhagem você pertence? Se você pertence à linhagem dos filhos de Caim, do Enoque de Caim, você gosta dessa civilização. Esta civilização é prazerosa para você. É o Éden satânico, é o lugar de delícias. Mas se você pertence à linhagem dos filhos de Deus, esta civilização para você não vale nada. Você está gemendo e suspirando pelas abominações que existem nesta civilização. E você quer escapar dela. Shalom. É maravilhoso. Shalom. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. E nós vamos seguir aqui na civilização caimita, Gênesis capítulo 4. Você vê que gasta-se metade de um capítulo para falar desta civilização. A Bíblia, ela não perde tempo com aquilo que não presta. Observe, metade de um capítulo fala da civilização caimita, dos descendentes de Caim. Deixou para nós registrado de como começou a civilização caimita. E esta civilização que estamos vivendo hoje é o mesmo retrato da civilização caimita, que trouxeram todas estas coisas para o mundo. Deus não é o autor de uma escola, de um hospital, de ruas, de avenidas, de prostíbulos, de motel, sabe, de adultério, de divórcio. Não, tudo isso é consequência do pecado, quando nós fomos empurrados para este Éden satânico, onde está essa civilização. E o primeiro a criar, a edificar uma cidade, formar uma civilização. E todas as cidades ela têm o mesmo modelo: ruas, avenidas, escolas, bares, hospitais, igrejas.
A religião está lá. Como Caim era religioso, ele edificou uma civilização, edificou uma cidade e colocou o nome daquela cidade, o nome do seu filho, Enoque. Porque o nome do filho de Caim era Enoque. É isso que eu quero fazer um paralelo com você. Existe um Enoque na linhagem dos filhos de Deus, que foi o 7º depois de Adão. E ele profetizou sobre estas nuvens sem água, neve impelida pelo vento, estrelas errantes que estão aí. Lá no livro de Judas, no versículo 14, diz, observe comigo, o primeiro filho de Caim foi Enoque, o 7º depois de Adão também foi Enoque. A palavra Enoque quer dizer dedicado. Esse caimita, filho de Caim, ele é dedicado a este mundo, ele é o começo para esta civilização que nós estamos vendo aí. O Enoque, o 7º depois de Adão, ele busca uma maneira de escapar desta civilização e ele encontra a maneira através da fé. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida cheia de Deus, ele encontra a maneira de escapar desta civilização sendo transladado para o céu. Observe comigo. O primeiro de Caim é Enoque. É o começo da civilização. Civilização de adúlteros, de ladrões, assassinos, trapaceiros, polígamo, porque Lameque, Caim gerou Enoque, Enoque a Irade, Irade a Meljael, Meljael a Metusael, Metusael a Lameque, Lameque foi o primeiro polígamo da história. O primeiro a trazer estas coisas de ter mais de uma mulher. Porque no princípio, lá no Éden, só existia um homem e uma mulher. Então veja só. Ele foi o filho de Caim, Enoque, foi o primeiro a trazer isto. Hospitais, escolas, filosofias, motéis, igrejas, religião, foram eles que trouxeram para esta civilização. É uma civilização sem Deus, querendo resolver os problemas da sociedade sem Deus. Você jamais resolverá os problemas da sociedade sem Deus. Jamais. Está aí as pessoas lutando. Dia de combate ao suicídio. Existe um remédio para o suicídio. Quem? Coloque Cristo no seu coração para ver se você tem desejo de se suicidar. Coloque Cristo em tua vida para ver se não resolve este problema. Coloque Cristo no coração das pessoas para ver se não resolve o problema da sociedade. Resolve. Mas eles não querem, porque é uma civilização caimita que querem Deus. Eles não querem Deus. Deus fica longe. Caim foi para Nod, Nod quer dizer exílio. Lá ele edificou uma cidade e colocou o nome da sua cidade, desta cidade, o nome do seu filho, Enoque. Enoque é o primeiro de Caim, na linhagem caimita. Enoque é o 7º depois de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered e Enoque. É o 7º que encontrou a maneira de escapar desta civilização. O Enoque caimita começa edificando uma cidade. O Enoque, que é o 7º depois de Adão, luta para sair desta cidade. Porque eles sabem que não fazem parte desta civilização. Os filhos de Deus, nós estamos na última era, seremos arrebatados, raptados dessa terra. Nós sabemos que esta não é a nossa civilização e nós queremos sair desta civilização má. Nós queremos sair deste mundo má. O Enoque caimita é dedicado ao mundo. O Enoque, que é o 7º depois de Adão, é dedicado a Deus. Como isto é tremendo e maravilhoso. O Enoque, o 7º depois de Adão. Adão estava vivo quando Enoque estava na terra.
E Enoque, o sétimo depois de Adão, conversava com Adão. E Adão explicava para ele e dizia: eu vivi lá no Éden. Eu vivi naquela civilização divina, naquela edificação divina, que Deus edificou um Éden na banda do Oriente, e lá tinha todas as árvores frutíferas. Lá não tinha doença, lá não tinha choro, lá não tinha pranto, lá não tinha malícia, lá não tinha hospital, lá não tinha escola, lá não tinha igrejas, lá não tinha motéis, lá não tinha prostíbulo, lá não tinha filosofia. Era uma paz, era tão bom. Ele vinha nos visitar toda tardinha, ele vinha nos visitar. Mas acabei caindo em pecado e fui expulso daquele local, o lugar de delícias. Éden quer dizer lugar de delícias. Fui expulso daquele local de delícias. Ele conversava com Enoque. Enoque disse: é mesmo? Houve um lugar deste tão maravilhoso e você saiu de lá. Saí por causa do pecado. O pecado fez com que Deus nos expulsasse de lá. Enoque diz: então eu vou buscar a maneira de voltar para lá de novo. Então ele começou a andar com Deus, a ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz: pela fé, Enoque foi transladado ao céu sem ver a morte. Ele escapou desta civilização para voltar para a civilização dos filhos de Deus. Essa é a única forma de escaparmos dessa civilização sem ver a morte. É pela fé. É andarmos em comunhão com Deus, que um dia Ele vai nos tirar desta terra, desta civilização caimita. E eu te digo, amigo que está ouvindo, a única forma de você escapar é através de Cristo. O meio de escape, o acesso a Deus, o caminho provido por Deus para a adoração, o caminho provido por Deus para a salvação, o Cordeiro provido, o autor da salvação, o autor da vida e o autor da fé, Cristo. Ele é o único meio de você escapar desta civilização tão má, tão hipócrita, tão suja, tão sórdida, onde só há maldade. Enoque disse: eu vou andar em comunhão com Deus para que eu escape desta civilização e volte àquele Éden restaurado. Então Enoque disse: eu quero voltar para lá, Adão. De agora minha vida vai ser para viver em comunhão com Deus. Vivamos em comunhão com Deus, que nós teremos o escape no corpo, corpos transformados, e subiremos para se encontrar com Cristo nos ares. Então sairemos desta civilização tão má, tão suja, onde só tem problemas, dificuldade, choro, pranto, prostíbulos, motéis, adultérios, divórcio, tudo isso que os filhos de Deus não aguentam mais de ver tanta coisa ruim nesta civilização. Shalom, segura essa pepita maravilhosa. Eu fiquei analisando sobre a vida de Enoque, o sétimo depois de Adão, e Enoque quer dizer dedicado. Ou seja, Enoque ele viveu uma vida tão dedicada a Deus, na presença de Deus, que Deus o tomou, tirou ele desta civilização. Aquela civilização caimita estava ali. Drogas, prostituição, adultérios, assassinatos, tudo estava ali. Mas ele viveu dedicado a Deus e Deus o tirou. Enoque conviveu com Adão, foi contemporâneo de Adão. E ele soube, Adão contou para ele, que lá na civilização de Deus, no Éden, a gente brincava com o leão, brincava com o urso, era como se fosse um urso de pelúcia. Lá não havia feras, lá não havia garimpeiros, lá as pessoas não viviam atrás de riquezas, lá não havia morte, lá não havia dor, lá não havia pranto, lá não havia dificuldade. Então Adão ensinou para ele: eu saí de lá por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo,
Eu fui expulso daquela civilização, daquele lugar de delícias de Deus. Hoje, esse Éden aqui é o lugar de delícias de Satanás. Adão nos tirou do lugar de delícias de Deus e nos empurrou para o lugar de delícias de Satanás. Este Éden aqui, esta terra, é o lugar de delícias de Satanás. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A cada dia que eu vou aprendendo de Deus, eu vou sendo transformado. Observe, ele conviveu, ele contou tudo para Enoque. Olha Enoque, eu vivia lá, toda tardinha ele vinha nos visitar. Era aquela paz, era aquela alegria. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Então Enoque pensou: então existe uma civilização. Haverá uma civilização divina, onde haverá paz, amor, misericórdia, tudo de bom. Nada deste mundo mal estará lá. Então eu quero voltar para aquela civilização. Mas para voltar para lá, tem que viver uma vida dedicada, uma vida na presença de Deus, uma vida em comunhão com Deus. Então Enoque se dedicou a isto e Deus o tomou ele paz. Adão ensinou para ele. O que nos tirou de lá foi o pecado. E com o pecado veio a morte. Lá não havia morte, mas quando o pecado entrou no mundo, a morte veio. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte paga com um salário. Qual é a recompensa que o pecado traz? Deixa eu retificar aqui. Qual é a recompensa que o pecado traz? Qual é o pagamento que o pecado traz? A morte. É a recompensa que o pecado te paga. É com a morte. Então a morte veio para todos os homens. Mas lá não havia morte. A morte é consequência do pecado. E ela passou a todos os homens depois que o pecado entrou no mundo. Então ele pensou: é possível viver uma vida dedicada, uma vida na presença de Deus para voltar para lá. Agora veja. Quando forma 10 gerações, Deus fecha um ciclo. Observe. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. 10. Ele vai fechar o ciclo com Noé. Ele vai acabar aquela civilização. Mas os 9, você vai ver, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, conviveram com Adão. Eles conheceram. Adão falou para eles sobre aquela civilização divina, o lugar de delícias, o Éden. Que o que tirou Adão de lá foi o pecado. Mas há uma maneira de voltar para lá. Através de Cristo novamente. Vivermos uma vida dedicada na presença de Deus, nós poderemos voltar para aquela civilização divina. Agora observe. Quando chegou no 10º, ele vai fechar o ciclo. Deus diz: eu vou dar cabo deste mundo. Eu vou acabar com esta civilização para recomeçar de novo. Olha como isso é tremendo. Então, em Noé, o 10º depois de Adão, ele acaba com aquela civilização. Recomeça novamente. Depois de 10 gerações novamente, ele recomeça de novo, chamando Abraão, fazendo um pacto incondicional. Tua semente vai conquistar as portas do inimigo. Tua semente vai conquistar esta terra. Tua semente será abençoada. Se tu uma bênção, então vai recomeçar novamente. É uma coisa tremenda e maravilhosa. E de Abraão vem a semente prometida, Cristo. E através de Cristo nós podemos retornar de volta àquela civilização divina, onde não haverá mais morte, mais dor, mais pranto, mais dificuldade, mais agonia. Não haverá mais nada de ruim, tudo de bom, e Satanás não estará lá. Shalom. Que Deus nos ajude. Shalom.
Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.